Olá, boa tarde. 31 de março é um dia importante para a história do Brasil. Só que não é data para comemorar. Há 50 anos, os militares aplicaram um golpe e tomaram o poder. Os 20 anos seguintes ficaram conhecidos como os anos de chumbo. 2 décadas marcadas pelo autoritarismo. Daqui a pouco nós vamos conversar com a Maria Cirlei dos Santos, membro do Comitê da Verdade em Santos, sobre essa época e uma iniciativa atual que pretende resgatar ao menos parte das injustiças cometidas durante a ditadura. Agora nós vamos assistir a uma reportagem que explica um pouquinho melhor tudo o que aconteceu. Há poucos dias, alguns setores da sociedade civil tentaram reeditar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O movimento fracassou, mas há 50 anos encontrou eco em grupos conservadores que, diante das reformas propostas pelo governo João Goulart, acreditavam que o Brasil caminhava para o socialismo. 2 semanas após a manifestação, o exército respondeu com o golpe de 64. Jango foi deposto e por 20 anos o país esteve mergulhado na ditadura dos generais. Os atos institucionais mantinham a legalidade do regime. O mais autoritário foi o AI-5. Dava ao presidente o poder de cassar mandatos, realizar intervenções em estados e municípios, proibia protestos e implantou a censura. O Santos sofreu também um processo de intervenção e durante um bom período não elegeu os seus prefeitos, que eram nomeados pela ditadura militar. Opositores ao governo, principalmente políticos e estudantes, passaram a combatê-lo na clandestinidade, organizados em grupos armados. A cada ação para que a democracia fosse restaurada, os militares respondiam aos inimigos com mão de ferro. Milhares de brasileiros foram torturados e desapareceram. Às famílias, não restou nem a dor da certeza da morte. 50 anos se passaram e precisamos lembrar. Este é o legado para as novas gerações, fazer com que essa história nunca mais se repita. Uma coisa que não se pode negar foram as arbitrariedades que foram cometidas. Então, as inúmeras torturas, os desaparecimentos, pessoas que eram detidas sem que houvesse uma acusação formal, parentes que não podiam saber onde essas pessoas estavam. Então, inúmeras violações que foram cometidas. Lembrando que o Brasil já havia sido fundador da ONU e era signatário, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então eu acho que inúmeras lições acabaram sendo dadas ao povo brasileiro, que passou a valorizar, sem dúvida alguma, a importância do voto, a importância da democracia. E se hoje talvez o povo ainda não tenha consciência de eleger bons governantes, pelo menos passou a valorizar a importância da liberdade, a importância da democracia. Agora eu converso com a professora Maria Cirlei. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ione. É um prazer estar aqui e principalmente quero, em nome do Comitê Popular da Memória, Justiça e Verdade de Santos, agradecer à TV Santa Cecília a essa oportunidade de nós, no dia em que foi 50 anos do golpe militar no Brasil, temos a oportunidade de conversar e discutir para aprofundar um pouco o nosso conhecimento a respeito do que foi esses anos todos da ditadura militar em nosso país. Com certeza, o espaço será sempre aberto. Mas eu já começo perguntando, o que é a Comissão da Verdade? A Comissão da Memória, Justiça e Verdade foi instalada no Brasil a partir de 2011, numa iniciativa da presidente Dilma, para que nós, através do resgate da memória, se instale a justiça e se restaure a verdade dos acontecimentos dos 50 anos da ditadura militar. Ela é organizada nacionalmente e também tem uma capilaridade nos estados e nos municípios. E nós, aqui em Santos, temos a Comissão Municipal da Verdade e o Comitê Popular, onde eu faço parte, é um apoio à Comissão Municipal, que é coordenada pelo Dr. Evaldo, nosso vereador na Câmara de Santos.
Sim, e falando um pouquinho aqui da região, Santos, até por causa do porto, teve episódios importantes durante a ditadura. O navio prisão Raul Soares é um exemplo disso. Comenta um pouquinho pra gente. Olha, Santos foi uma cidade, uma das que mais sofreu as consequências dos ideais libertários que perduravam aqui na época da década de 60. Principalmente pela organização dos trabalhadores do porto, dos estivadores, que tinham uma grande liderança em todo o Brasil, não só aqui, mas em todo o Brasil. Então, por isso, representava uma ameaça ao proposto pela ditadura. E como o número de prisões foi imenso, não só dos trabalhadores do porto, mas como todos os líderes sindicais, também intelectuais e artistas, foram presos e não havia nem mais espaço para tantas pessoas. Foi atracado aqui, perto da ilha de Barnabé, o navio prisão Raul Soares, e que nós tivemos uma possibilidade de conhecer um pouquinho todo que a história desse navio e o que sofreram as pessoas que estiveram presas através das audiências públicas que a Comissão Municipal e o Comitê fizeram para resgatar essa memória. Então, os depoimentos das pessoas que estiveram presas no navio, toda a guerra psicológica que era feito, todo o desrespeito ao ser humano, todas as atrocidades marcaram a vida da cidade na época em que o Raul Soares esteve atracado. A nossa prefeitura teve uma intervenção. Nós vamos agora, em novembro, pretendemos fazer um seminário só sobre as cidades ocupadas, que vai haver no Brasil inteiro, e Santos foi uma delas. Então, neste seminário, a gente vai resgatar também a nossa memória, a nossa história, de como que perdemos toda a autonomia, a perda da autonomia dessa cidade e as consequências que temos hoje na nossa organização social. Foi uma época de muito sofrimento para todo o Brasil, principalmente para Santos, né? Muita dor, muito sofrimento, muita desesperança. E, principalmente, eu acho que uma das coisas que a ditadura nos fez e fez a toda a juventude da época foi quase destruir a nossa esperança de que um mundo melhor era possível ser construído. Sim. Então, isto para o jovem foi que mais sofreram as atrocidades, foi bastante difícil. Muito obrigada por enquanto pelas informações, professora, porque daqui a pouco a gente volta à entrevista, porque agora chegou o momento das notícias do dia. Os atletas de Guarujá, Fader Miller e Lua Silva foram os grandes vencedores da 8ª edição do circuito de sprint triatlon da Santa Cecília TV, realizada ontem na Praia da Enseada. A prova reuniu cerca de 200 triatletas da Baixada Santista, capital e até de outros estados. O circuito é uma realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. A próxima etapa vai ser no dia 27 de abril, também em Guarujá. O governador Geraldo Alckmin veio a Santos e anunciou reforços na segurança pública e liberação de verbas para a implantação do VLT. Mais detalhes você acompanha no santaportal.com.br. Agora eu volto a conversar com a professora Maria Cirlei e pergunto: como a ditadura influencia a política atual e como os políticos encaram as comissões da verdade, o Comitê da Verdade, no caso? Olha, toda a nossa ação é uma ação política. Aí a gente pode dividir em dois momentos, a política em si e a política partidária. Eu acho que a ditadura teve uma influência imensa no setor político do Brasil, porque cerceando a liberdade de diferentes pessoas que exerciam a política e provocando, exigindo e fazendo com que a grande número de políticos e de jovens deixassem o Brasil no momento no exílio. Então, esta questão do isolamento de muitas pessoas que eram lideranças causou realmente um transtorno muito grande nas famílias e na vida dessas mesmas pessoas. Atualmente, nós temos alguns setores políticos bastante próximos à Comissão da Verdade Nacional e Estadual, como o deputado Adriano Diogo,
o deputado estadual que coordena a Comissão Estadual da Memória, Justiça e Verdade, e também a nível nacional nós temos grandes lideranças políticas nessa coordenação, principalmente a presidenta Dilma Rousseff. Sim, fala pra gente quais as próximas ações da Comissão da Verdade aqui na região. Bem, é importante frisar que nós somos ainda uma organização muito nova e que contamos agora, atualmente, com 25 organizações que compõem o nosso comitê. Portanto, pouca gente para uma causa tão complexa. Mas temos realizado coisas importantes, como a audiência pública dos sindicalistas, principalmente dos portuários, que sofreram mais de perto, e suas famílias, a ação da ditadura, e também temos um trabalho de formação para qualificar as pessoas no sentido de que tenham consciência do que foi e da luta, de ter força da luta para que a ditadura não exista nunca mais. E entre essas ações, nós estamos agora apresentando uma mostra de cinema que começou, que está sendo realizada na Associação Cultural José Martí, aqui de Santos, e que fica na Joaquim Távora, e esta mostra começou com o filme Jango, e ontem foi a Operação Condor e também os Anos de Chumbo. A mostra, então, é um excelente convite para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, sobre a ditadura, sobre o golpe de 64, não é isso? Isso. Então, eu acho que é um momento quase de uma formação mesmo para a gente, de resgate da memória. Hoje, por exemplo, é sobre a guerrilha do Araguaia. Amanhã é sobre o Marighella. E no dia 2 a gente vai ter um filme muito especial, que é 1964, um golpe contra o Brasil, onde o nosso companheiro Alípio Freire, que é o diretor do filme, estará presente. E excepcionalmente, este filme será exibido no nosso novo teatro da Zona Noroeste, para nós levarmos também para a Zona Noroeste essa discussão. Muito bom. Muito obrigada, professora, por todas essas informações esclarecedoras. Tá. Quero agradecer muito esse espaço, porque é fundamental, porque muitas vezes as pessoas nem sabem, nem têm informação, e principalmente o jovem, que agora a gente pretende, nos próximos passos, estabelecer alguns momentos de formação nas universidades. Muito obrigada. E o Redação Regional fica por aqui, mas amanhã eu estarei de volta ao 1h15 e espero você. Tchau!